Viajantes do meu coração, bora pro nosso Vibes da Semana, que não é qualquer Vibes da Semana, porque se era fogo que a gente queria, é fogo que teremos. A semana tá um fogo que só, e eu tô aqui com várias ideias para tentar traduzir esse céu tão potente que a gente tem nessa semana. Tentei trazer até um cenário improvisado, porque tá aí uma das palavras que eu anotei enquanto eu estudo o céu, que uma das palavras da semana são as surpresas, as imprevisibilidades. Vou até ler para vocês as palavras que eu anoto muitas vezes para me dar, uma sequência de ideias do que eu venho trazer para vocês. E eu anotei palavras da semana. Anotem: surpresas, imprevisibilidades, disrupções, autenticidade, valores, merecimento, luz, paixões, amor próprio, também entre parênteses, criatividade, essência, espontaneidade, verdade e realidade. Vocês estão preparadas e preparados para essa semana? Eu venho trazer um vibes na tentativa dele ser direto e sucinto, mas também com algumas histórias aqui do que me remeteu nessa segunda-feira quando eu acordei e falei assim: que semana é essa que temos? Mas antes de tudo, eu sou Ellen Noronha, eu sou astróloga, viajante, eu venho aqui toda semana conversar com vocês sobre o céu, sobre os movimentos planetários e como que a gente pode entender essas traduções para nos guiar melhor aqui na Terra. Se você ainda não conhece meu trabalho, eu te convido aqui na descrição desse vídeo. A minha agenda de março tá aberta, gente. Se você quer ter uma leitura individual, o ano ainda começou, apesar de super movimentado. Se você quer guiar o seu ano através da astrologia, se conhecer, buscar ferramentas de autoconhecimento através desse saber que é tão surreal, assim, que transformou a minha vida e que tem transformado a vida de quase 900 atendimentos que eu já fiz aí ao longo da minha carreira, vem aqui no link tem tudo, oráculos de lua cheia. A gente já quer dar esse recado porque depois esgota. As pessoas já estão vindo, eu já tô com metade das vagas preenchidas para o oráculo de lua cheia, que é o quê? Uma cartinha do oráculo e um áudio que eu envio lá no WhatsApp para vocês se guiarem nessa clareza que vem aí da quarta-feira, e é uma clareza daquelas. E se você ainda não se inscreveu no canal, falta pouco, gente. Acho que agora falta o quê? Menos de 20 pessoas para eu alcançar 1000 inscritos. Eu vou ficar super grata se você se inscrever, já curtir esse vídeo para chegar em mais pessoas, compartilhar com as pessoas que você ama. E bora lá, gente, que semana! Eu queria começar esse Vibes falando, da energia que a gente tá. A Lua tava no Câncer no final de semana, crescendo, e ela agora às 2 da tarde entrou em Leão. E foi muito curioso, porque hoje de manhã eu tava aqui botando a vida em ordem e arrumando algumas coisas da casa, bem como uma Lua em Câncer pedia. E eu comprei uns quadros para colocar aqui em casa, porque, para quem não sabe, eu era nômade e há 1 ano e meio eu tirei esse rótulo da minha vida e agora eu tenho uma casa. E eu tenho muita dificuldade de pregar coisas na parede, enfim, para mim sempre eu tenho a sensação de que logo eu vou mudar, Isso foi a minha vida, boa parte da minha vida. Mas aí eu comprei uns quadros e aí eu peguei uma gravura, na verdade é um paninho, um tecido que eu comprei no ano passado, quando eu fui para o Atacama, que eu passei 1 mês lá fazendo voluntariado e no deserto do Atacama, e que foi muito importante. Foi um voluntariado em que eu participei de várias cerimônias e celebrações com os povos originários de lá, o povo Quechua, e uma das celebrações era uma lua crescente em Leão, que a gente estava naquele dia. E eu intencionei várias coisas relacionadas a esse signo, ao que ele representa dentro da minha vida, no meu mapa, Porque cada um vai ter leão em alguma área da sua vida. Se você não tem leão no mapa, mas algum lugar ele vai estar lá influenciando. E é ali que essa lua cheia dessa semana vai pegar. E eu lembro que do Chile eu trouxe essa gravura, esse tecido. E eu vou mostrar para vocês, porque eu vou pregar ela hoje, provavelmente aqui na minha sala. E eu achei que isso representa muitíssimo a energia da semana. Acho que vai parecer o contrário para vocês, mas é que nuestro fuego nunca se extinga. E aí que vem uma das perguntas da semana, lindíssima, gente? Que o nosso fogo nunca se extinga, que o nosso fogo nunca se acabe. E eu acho que essa é uma pergunta que Leão vem fazer pra gente. O que alimenta, o nosso fogo da vida? O que traz pra gente o nosso espírito espontâneo, Que Leão é o signo da criatividade, da nossa essência, do nosso brilho pessoal, do nosso amor pela vida, mas também o nosso amor por nós, Porque pra gente enxergar amor e paixão pela vida, a gente precisa estar se enxergando dentro desse processo como seres eternamente apaixonados por nós mesmos, pelos nossos dons, pelos nossos talentos. E por muitas vezes na vida,
eu me vi sem esse fogo aceso, né? Eu acho que quando eu tive ali o meu processo de retorno da Austrália, volta para a auditoria, que era a minha antiga vida, e reencontro com todo esse universo do autoconhecimento, místico, espiritual também, que eu vivo desde 2017, com a chegada da astrologia e várias outras ferramentas na minha vida, eu estava nesse processo muito sem fogo. Eu não sabia o que eu gostava de fazer, eu não sabia quais eram os meus hobbies, eu não sabia quais eram as minhas paixões na vida. Eu estava tão desconectada de mim mesma que qualquer coisa que chegava servia, né? Então qualquer emprego servia, qualquer relacionamento servia, qualquer amizade também servia. E não que o que eu tinha na época era qualquer coisa, mas eu acho que faltava tanto de mim e da minha verdade dentro dessas relações múltiplas que a gente vive na vida. E isso para mim tem tudo a ver com o céu da semana, que a gente vai ter uma lua cheia no Leão. A lua cheia é sempre o sol oposto à lua, né? Então a lua tá no Leão, automaticamente o sol vai estar em Aquário. E Aquário é esse signo que fala muito da nossa convivência social, de como a gente se coloca no meio em que a gente vive, né? Com os nossos grupos, com a humanidade, com as pessoas. E Leão vem nos lembrar, né? Da nossa autenticidade, do nosso ser autêntico, de quem nós somos. E o quanto é importante a gente não deixar essa luz apagar, porque senão a gente se mistura sem ter mais da gente. Né? Então, e eu achei muito simbólico, porque hoje de manhã eu estava, né, arrumando esse quadro, que já tá para pregar faz tempo, mas eu não tinha os quadrinhos ainda. E aí eu lembrei da cerimônia que eu fiz, era uma cerimônia de Temazcal com a Washuma, foi em abril do ano passado, num céu bem ariano e com essa lua em Leão. E eu achei super simbólico eu resgatar, né, essa gravura que veio de um lugar tão especial, com linhas de Mercúrio IC e Netuno AC, que eu fui viver lá, me trazendo uma mensagem, né, de que, olha, lembra o que você estava intencionando lá naquela época, lembra todos os temas que você estava remexendo, porque eles estão agora muito acesos aqui em mim. E aí eu queria levar vocês também para relembrar alguns pontos, porque essa lua cheia que vai acontecer na quarta-feira, ela é muito reflexo do que a gente estava plantando lá por volta, naquela semana mais ou menos, do dia 4 de agosto. Dei uma relembrada, porque, gente, o que a gente estava plantando com relação a esses temas leoninos, ou com relação ao que você estava vivendo na tua vida, a gente começa a clarear muitas ideias, ou a colher muito desses frutos, ou a ganhar consciência de algumas coisas que até então a gente não tinha, que naquela época talvez a gente não tinha. E naquela época é importante a gente pensar no que estava acontecendo, porque a gente também estava tendo um Mercúrio retrógrado nesse mesmo signo. Então, para mim, o que estava rolando ali naquelas primeiras semanas de agosto tem muito um reverberar de coisas surpreendentes que podem chegar até nós essa semana. E por que eu tô falando dessa surpresa, gente? Eu já vou direto na lua cheia, né, gente? Porque, assim, é o que tá acontecendo na semana. Essa lua cheia, ela tá fazendo a lua aqui em Leão, o sol em Aquário. No meio disso tem Urano na jogada, fazendo um aspecto tenso, que a gente chama de um T-square, é uma quadratura em T. E Urano na jogada, cutucando esses dois, né, uma simbologia fixa. Então, tudo que a gente acha que está fixo, que está muito parado, que está muito seguro, acaba que Urano, que é esse planeta super disruptivo, super que traz ali as imprevisibilidades e as surpresas da vida, né, as coisas que se transformam de algum jeito, Urano vem trazer essas surpresas, né? E é um movimento intenso, né, gente? Porque quando a gente toca Aquário, Urano é o regente de Aquário, Leão, a gente está falando de signos de poder que falam muito sobre como a gente se leva para dentro. Urano está em Touro, né? Touro vem falar das estruturas. E é como se algumas estruturas agora dessem uma balançada para a gente entender o que realmente fica. E essa é a mágica da vida, né, gente? A gente está o tempo todo disponível para que a gente reavalie as nossas estruturas, né? Então, as relações que eu vivo, tanto comigo quanto com o meio em que eu vivo, elas estão seguras de uma forma que faça sentido com a minha verdade, com o que eu mereço, com aquilo que eu desejo de fato. Então, uma luz vem aí para questionar a gente se a gente anda negociando valores que não deveriam ser negociados, de como a gente tem usado a nossa capacidade criativa, de como a gente tem feito coisas que ressoam com o nosso coração, Leão, de como a gente tem olhado para a vida com mais brilho no olhar, de como a gente tem sido mais espontânea,
de como a gente tem tirado também os personagens que mascaram a nossa verdade, né? Tirar um pouco da personificação que fica muito distante de quem a gente realmente quer se mostrar para o mundo, ou aquela personificação que é natural da gente, né? A gente tem várias personas, mas será que a gente anda se colocando diante das nossas relações? E quando eu falo de relações, estou falando de todas, tá, gente? Dentro do trabalho, dentro de casa, nas amizades, em tudo. Será que a gente anda se colocando, tentando agradar o outro e com isso buscando uma validação, uma aceitação a qualquer custo, e por isso eu me transformo em coisas que eu nem gostaria de ser? Então eu acho que a gente precisa estar atenta. A gente precisa estar atenta porque a gente vive num contexto social, né? A gente vem de uma constituição societária, né, da nossa vida que faz com que a gente se perca muito da gente, faz com que a gente se perca muito dos nossos desejos, da nossa criança interior, daquilo que é da nossa essência, daquilo que é da nossa originalidade, né? Eu acho que Aquário e Leão nos lembram desse ser autêntico, original, e do quanto a gente precisa, assim, quebrar padrões para não cair nas armadilhas de ficar fazendo, né? Repetindo padrões, repetindo o que a manada está fazendo, repetindo o que está todo mundo fazendo, porque tem que ser assim. Então eu acho que é um movimento da gente se questionar com esse Urano na jogada, porque o Urano vem questionar muitas coisas, Aquário também vem questionar o status quo, vem questionar se a gente está realmente vivendo de verdade. E isso é muito importante, gente. É muito importante porque existem vários condicionamentos levando a gente a entender que, às vezes, né, naquela época, igual eu contei para vocês, que eu voltei da Austrália, que eu voltei para auditoria, eu ainda vivia, né, aquela coisa do, que a gente precisa de um trabalho assim, X e Y, e eu acho que a gente vem questionar agora o que de fato é sucesso para mim, o que de fato, né, me coloca ali de verdade para a vida, porque ela é uma só e passa rápido, né, gente? E a gente tá, às vezes, perdendo tempo, achando que as pessoas vão achar isso, com medo dos julgamentos, com medo do que a sociedade vai pensar, né? Então, assim, a gente vai ser sempre julgado, e eu acho que esse julgamento vem muito mais da gente mesma, com o que a gente está pensando, né, do que do outro. Então, nada mais é do que o espelhamento. Vem aí a Lua em Libra no final de semana falar assim, o reflexo do que o outro me vê é muito reflexo de como eu me vejo. E eu preciso me ver de verdade, eu preciso me conhecer, eu preciso parar, às vezes, de assumir pequenas verdades prontas e rápidas, de vídeos curtos, né? Eu ando batendo bastante nessa tecla sobre a internet, o quanto ela influencia. E influencia muito, gente. Eu fico muito preocupada, às vezes, né? Porque tá todo mundo vivendo uma vida perfeita, ou tá todo mundo vivendo aquilo que você desejava, e você tá... E gente, a vida real, ela é outra, e só a gente sabe o que existe nessa vida real, né? Então a gente precisa estar muito segura da gente, do que a gente realmente quer nessa vida, porque senão o sistema engole, porque senão as comparações dominam, porque senão a gente sempre vai achar a grama do vizinho mais verde do que a nossa. E a gente precisa cuidar da nossa grama, a gente precisa estar aqui colocando mais vivacidade na nossa própria vida, esquecer um pouco do que o outro vai achar, do que as pessoas... Então a gente precisa ser, né, muito corajoso nesse processo de bancar aquilo que a gente acredita, de bancar as nossas loucuras, né, que eu acho que é muito esse céu aquariano. E eu vejo que logo depois, essa lua vai ficar cheia na quarta-feira, às 10h53, no grau 24 de Leão. Se vocês já quiserem até deixar aqui nos comentários onde é que vocês têm esse grau, mas busquem a verdade de vocês, também me trazendo o que vocês estão sentindo. Não busquem por respostas prontas, porque não tem. Mas eu acho que é um movimento da gente trocar, conversar. E aí logo depois, na quinta-feira, a lua vai entrar em Virgem. E Virgem vem colocar a gente muito na realidade das coisas. Eu vejo que tem, assim, um senso de realidade, de lidar com a vida como ela é, né? Porque o Leão tem essa paixão, tem essa vivacidade. A gente talvez vai se sentir muito enérgico nesse processo, mas depois eu vi a Virgem, né, um signo feminino, vem colocar a gente ali no que dá para fazer diante de tudo isso. Então, como é que a gente pode se organizar para que a gente comece do pequeno, dos pequenos detalhes,
do que a gente vê no nosso cotidiano, na nossa vida do dia a dia, né? Então eu acho que a gente vai olhar para essa vida mais na minúcia a partir de quinta, olhando muito para a realidade das coisas. Mercúrio ainda vai estar fazendo, de certa forma, porque está bem forte hoje na segunda, Mercúrio está fazendo também uma quadratura com Urano, e sendo Mercúrio regente de Virgem, eu vejo que a gente vai passar ali também por algumas mudanças de ideia, né? Outros formatos, outras metodologias. Tipo, não tá funcionando desse jeito, então a gente precisa fazer funcionar de outro. Virgem é um signo mutável, né? Então eu acho que a gente precisa estar sempre pensando em novas formas da gente fazer as coisas funcionarem e acontecerem na nossa vida. Então Virgem vai ser uma energia muito bacana de colocar o nosso pé no chão, porque até então Leão é muito coração, muito passional, e de quinta pra frente, de quinta até sábado, até amanhãzinha de sábado, vem uma energia muito mais pragmática, para a gente também não ficar no campo das idealizações, para a gente não ficar agindo só na impulsividade, mas foi preciso o impulso, né? É necessário também para que a gente acorde para a vida, né? A gente precisa acordar para a vida e estar cada vez mais próximo da versão mais autêntica que a gente pode, se conhecendo melhor, né? A gente vai ter o resto da vida se conhecendo, né, gente? Então, assim, o quanto a gente anda se dedicando para isso, para ser cada vez mais a versão que a gente quer ser nesse momento, lembrando que tudo muda. Lembrando, né, Urano vem lembrar a gente que tudo muda e que a gente era uma lá atrás e hoje a gente é outra, né? E hoje a gente está numa nova versão e o quanto a gente abraça essa nova versão e leva ela para dentro de tudo que a gente quer viver. Mercúrio vai entrar em Peixes, eu tô bem assim, vai ser uma lua cheia bem especial, gente. Eu tô bem animada, acho que é um movimento muito importante que a gente tem. E Mercúrio vai entrar em Peixes na quinta-feira também, ele sai do signo de Aquário, que é onde ele estava, e vai para uma energia pisciana que é bem diferente, né? Mercúrio em Peixes, ele fica meio perdido ali no começo. Esse Mercúrio em Peixes é importante porque mês que vem a gente vai ter Mercúrio retrógrado em Áries, mas ele vai voltar tanto que ele vai voltar para Peixes, mas isso a gente conversa lá na frente. Mercúrio em Peixes não vem trazer uma energia muito lógica pra gente. Ele vem trazer uma energia muito mais subjetiva dos pensamentos, então a gente tem ali um processo muito legal de criatividade, de imaginação, mas a gente precisa tomar um pouco de cuidado também com, né, essa perda da realidade, essa fuga da realidade, o ficar criando coisas na cabeça e ficar muito ali no mundo da lua e esquecer de focar. Então acho que é bom a gente focar aí nessa quinta e na sexta. Eu vou falar mais desse Mercúrio, mas tá ótimo para processos artísticos, principalmente com uma lua cheia em Leão, Mercúrio em Peixes. Então fala muito desse processo, né, de busca por essa energia mais elevada, da espiritualidade, da arte, enfim. Acho que está muito bacana para esses processos. Uma comunicação mais emocional também, a gente vai ter aí uma comunicação menos prática e muito mais do sentir, do intuir, tá? E aí no final de semana a lua chega em Libra para colocar as coisas talvez em equilíbrio, né? Eu acho que é uma lua que vem trazer ali a dosagem, né, da balança. O que eu preciso ponderar, onde é que eu preciso ter um pouco mais de diplomacia, porque a Vênus, que é regente de Libra, tá lá em Áries, vai ter um atritozinho ali no final de semana, mas isso eu vou falar melhor lá no grupo do WhatsApp, se você ainda não faz parte desse grupo valioso, que é gratuito, onde eu mando todos os dias um áudio falando, olha, hoje prestem atenção mais nisso, olha, hoje tá mais assim, vocês estão perdendo, somos quase 700 pessoas, me pede aqui o link que eu encaminho para vocês entrarem. E no final de semana eu vou falar um pouco dessa energia Áries versus Libra, que vai ficar bem forte. Então acho que essa lua em Libra vem falar assim, olha, beleza, a gente quer muita coisa pra gente, mas a gente também não pode esquecer que a gente tem o outro. E como que as nossas decisões, as nossas escolhas, as nossas mudanças de padrões interferem nas nossas relações, né? Interferem em como a gente precisa buscar melhores acordos. Porque eu tô lendo um livro, né, Tudo sobre o Amor, da Bell Hooks, e é uma coisa que eu já tinha tido acesso, consciência antes, mas vem reforçando muito sobre que amor próprio não é construído sozinho, gente. Amor próprio a gente constrói nos relacionando. Hoje mesmo eu estava ouvindo um podcast com a Carol dos Amores Possíveis, e ela conversando com a Ana Canosa, que é uma psicóloga, enfim, gosto muito das ideias dela, e ela falou, olha, por mais que a gente descentralize, né, a nossa visão do amor, né, para a gente não ficar só centralizando as nossas paixões no amor romântico, que tem uma gama de reflexões para a gente pensar de onde vem essa romantização de uma coisa que é construída na base diária, com muita realidade das coisas.
Mas essa descentralização, ela se torna muito importante. Então eu não amo só quem eu me relaciono afetivamente, eu amo os meus livros, né? Eu amo as minhas viagens, eu amo a minha escrita, eu amo estar com os meus amigos, eu amo música, eu amo a minha casa. Existem muitas coisas que a gente ama nessa vida. Acho que esse é um ponto importante, mas ela também reforça que não existe forma de se transformar maior do que o encontro com outra pessoa dentro de uma relação. É ali que a gente tem a possibilidade de se ver de uma forma muito intimista, de uma forma muito diferente do que a gente se vê nos ambientes familiares, né, daquele núcleo que a gente já conhece, que já vem lá da nossa infância ou das nossas amizades. São importantes, mas é dentro das relações afetivas que a gente tem a maior oportunidade de se conhecer e de fortalecer quem nós somos, né, através do quanto a gente enxerga o outro, né, que é esse espelhamento, e o quanto a gente até traz, né, nossa, eu não gosto disso naquela outra pessoa, que reflete muito do que a gente tem como faltas e excessos dentro de nós, e não quer dizer que a gente precisa, né, se relacionar amorosamente. Tem pessoas que escolhem estar sozinhos, mas o quanto a possibilidade das relações amorosas podem nos ajudar a ser muito mais quem nós somos. Mas se a gente tiver consciência, se a gente buscar ferramentas para isso, porque é muito fácil a gente se perder também quando se encontra com o outro. E é isso que essa Lua Leão vem trazer pra gente. É a gente se encontrar muito em nós, mesmo estando diante da multidão. E eu desejo que a gente se encontre cada vez mais, mesmo estando cheia de influências e informações, e a gente nunca esquecer de pensar quem eu sou de verdade e o quanto eu também entendo que eu sou isso que eu sou agora, mas amanhã eu já não sou, porque eu faço parte desse meio que se move a todo momento. Então a gente muda e a gente aprende muito com esse todo, né, que tá ali em volta. A gente evolui, né, ainda bem. Então, para mim, essa coisa de que a gente já sabe quem nós somos, ela é muito, às vezes, prepotente da nossa parte, né? Eu falo isso como uma boa ascendente em Aquário que tem Júpiter em Leão, Saturno em Aquário também. E a gente não sabe quem a gente é por completo. A gente está aqui para aprender até o final da vida quem nós somos, e a gente cada dia mais vai continuar descobrindo um pouco mais de nós. E é através da coragem da gente se colocar, né, nesses palcos da vida, nesse lugar, né, cada vez mais autêntico do que realmente faz sentido pra gente nesse momento agora. E é isso, viajantes. Falei, bem reflexivo. Mandem notícias de como vocês estão se sentindo essa semana. Muitas surpresas, realmente, muitas coisas ali para trazer luz para aquela área da vida ali ou para algumas questões. E eu desejo que a gente tenha uma linda lua cheia de muito amor, de muitas paixões, de muito amor por nós e de muita iluminação para o mundo que precisa, né? Disso tudo, que precisa de um amor incondicional, que precisa muito dessa entrega da gente com mais verdade. Um super beijo para vocês e a gente se fala mais semana que vem.